Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? E aí, como é que está o estudo de vocês? Isso aí, tá chegando o grande dia. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Primeiro, quero agradecer a todas as mensagens que eu recebi de apoio. Quero também dizer para o senhor o seguinte: recebi uma pergunta de uma colega que fala sobre a questão da aula anterior, que eu falei sobre as referências, as mudanças a cada 2 anos. E a colega falou que não encontrou isso na legislação. Não, tá lá sim. Só que está um pouco escrito de forma diferente, que ele fala no primeiro ano de guarda, no quarto ano de guarda, e aí é isso que se refere, tá, pessoal? Estudar é botar a cabeça para funcionar, é um pouquinho de raciocínio, mas entender também como é que funciona esse mecanismo. Quero falar também para os senhores o seguinte: no final desse vídeo tem aquela mensagem que eu peço para que os senhores vejam, nos ajudem, tá? Mas também quero falar para vocês o seguinte: tem uma informação muito importante no final, que pode fazer diferença na prova dos senhores. Assista até o final, e aí os senhores vão entender o que eu estou falando, e isso me preocupa, tá? Para a prova dos senhores. Vamos lá? Vamos continuar com cargos de carreira e remuneração, parte 3, possivelmente a última parte dessa matéria, tá, pessoal? E eu quero falar com vocês para a gente terminar a questão dos graduados, tá? Aquela galera que assume funções, ou assume cargos. Vamos dar uma lida comigo aqui e aí a gente volta a conversar. Aos guardas civis municipais que ocuparem, ainda que alternadamente, desde que de forma ininterrupta, um ou mais cargos constantes do inciso 3, 4 e 5, e aí eu botei ali escrito para ficar bem claro: inspetor adjunto, inspetor e subinspetor. Deste artigo, por 10 anos ou mais, será garantida a percepção da gratificação alusiva ao cargo de menor hierarquia ocupado em tal período. Opa, vamos dar uma segurada aí, tem muita informação. Beleza? Começando, desde que de forma ininterrupta. Então eu assumi um cargo, uma função gratificada, algumas dessas aí, de forma ininterrupta. Ela não pode ser interrompida. Eu não posso ser um graduado e aí, por alguma ocorrência, eu deixei de ser, voltei a ser guarda e depois eu voltei a ser graduado. Não, tem que ser de forma ininterrupta. Por um período de 10 anos ou mais. E aí é garantida a percepção da gratificação alusiva ao cargo de menor hierarquia ocupado no período. Mas que período é esse? O período de 10 anos. Tá? Fiz um desenho aqui. Vamos lá, vem comigo aqui. Assumi a função como coordenador. E no decorrer desses 10 anos, eu fui promovido a subinspetor. Pô, mas aí me destaquei, fiz o CQP 2, fiz toda aquela evolução que a gente já conversou, cheguei a inspetor. Tá, e aí eu cheguei nos 10 anos. Incorporo? Sim, segundo a lei, sim. Mas eu vou incorporar qual vencimento, qual gratificação dessas aqui? Aqui eu ocupei a menor que eu ocupei nesse período de 10 anos. Qual foi a menor? Essa mesma. Coordenador. Deu para entender? É isso que fala o parágrafo, o artigo 20, parágrafo 6 e 7. Tá? Então, que em 10 anos, mesmo que eu ocupe de forma alternada, mas ininterrupta, eu incorporo a menor graduação. Beleza, pessoal? Posso prosseguir? Vamos lá. Não entendeu? Volta ou manda uma mensagem aqui embaixo. Com certeza eu vou responder a vocês. Passando o vídeo. Vamos falar sobre pontuações finais, sobre as graduações, é o que a gente está tratando aqui. E aí eu vou falar agora também do corregedor. O corregedor tem uma peculiaridade, que pode ser uma questão de prova. Ao ocupante do cargo de corregedor, quando exonerado com motivação distinta descritas em penalidades, será garantida destinação em postos de serviço selecionado pelo titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública, dentre 3 opções ofertadas, mesmo e pelo período mínimo de 6 meses, salvo opção diversa por parte do interessado. Vamos lá, vamos desmembrar essas informações aí. Ele aqui basicamente está falando o seguinte: o corregedor, ele assume uma função correcional e, claro, não é uma função muito simpática, tá? E quando
ou esse corregedor não está mais satisfeito ou não quer mais continuar na função, ele pode realmente pedir a exoneração do cargo, tá? Ou seja, é uma forma distinta daquelas que são previstas como penalidade, porque nós vimos nas aulas anteriores que a penalidade, ela pode impedir a promoção, pode retirar um galão, beleza? Mas não foi o caso, foi uma desistência, eu não quero mais ser corregedor. Então, lhe é dada uma opção, ou melhor, são dadas até 3 opções, e quem dá isso é o secretário de Ordem Pública, como está ali, Secretaria Municipal de Ordem Pública. Para onde você quer ir? Qual posto? Qual o seu plantão? É dado ao corregedor 3 opções, para que ele se sinta confortável. Como eu volto a falar, é uma função um pouco ruim, né? Corrigir, punir, tudo mais. Então ele tem que ir para um lugar onde ele se sinta bem, se sinta seguro, que não vá sofrer qualquer tipo de, de hostilidade. E aí o legislador teve essa sensibilidade de colocar isso na lei, tá? Beleza? Podemos prosseguir? Então vamos prosseguir. E agora a gente vai entrar na parte que os senhores mais gostam. Todos nós, vocês só não, também. Gratificações adicionais e indenizações. Isso é muito importante porque foi uma questão de prova de 2019. Eu me lembro que perguntou qual era a forma, o fato gerador do RAS, Regime Adicional de Serviço. Inclusive, gente, assista esse vídeo até o final. Tem uma coisa muito, muito importante para falar para os senhores. E que pode pegar os senhores de surpresa na prova, tá? Primeira mão, saído do forno. Nós temos gratificações adicionais e indenizações em ambas as leis, tá? Tanto na 2838 quanto na 377. E a gente precisa estudar as duas ao mesmo tempo para saber o seguinte: de que questão, qual gratificação, qual adicional ou indenização o aplicador da prova está falando. E eu fiz, vocês já observaram minha forma de didática é um pouco diferente. Então eu fiz um trabalho aqui que com certeza os senhores vão gostar bastante para estudar. Preste atenção. Então eu falei que existem essas gratificações adicionais e indenizações em ambas as legislações. Mas preste atenção no seguinte: são análogos em ambas as leis. A 2838, ela fala sobre gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada. A 377, que é de 2014, também fala isso, um pouquinho de forma diferente, mas fala gratificação pelo exercício de cargo de confiança. A 2838 fala 13º salário. A 377 fala em gratificação natalina. É a mesma coisa. 2838 fala em adicional por tempo de serviço e é repetido na 377 em 2014. 2838 fala em gratificação de risco de vida, a 377 fala adicional de risco de vida. A 2838 fala em adicional de férias e a 377 também fala adicional de férias. Então vocês observam que as leis elas foram se reforçando. Mudaram um pouquinho a nomenclatura, mas o sentido, a finalidade é a mesma. Eu vou falar sobre algumas delas, tá? Não vou falar de todas, porque algumas praticamente já são da vivência de estudo dos senhores. Mas aquelas que são bem peculiares da guarda, eu falarei um pouco, tá bom, pessoal? Mas como existem essas que são análogas, são parecidas em ambas as leis, tem aquelas que são exclusivas só da 2838, apareceram só lá, e teve outras que apareceram somente na 377. É o que a gente vai ver agora. Na 2838, ele fala ainda sobre gratificação pelo exercício de atividades insalubres. Também fala sobre gratificação pela prestação de serviço extraordinário e adicional por serviço noturno, na 2838. Para cá. E para lá, a 377, a gente fala sobre gratificação por regime especial de trabalho, RET, adicional de formação continuada, exercer função de motoristas, e aí tem outras palavras ali, condução do solípio de cão, alimentação, transporte e uniforme. Beleza, e como eu disse, eu vou falar sobre alguns deles que vocês não estão acostumados ou que tem algum detalhe ali que pode ser um diferencial na prova, tá, pessoal? O que acontece? O que é o RET? Tá? Regime Especial de Trabalho. O RET ele surgiu uma necessidade de gratificar o guarda
tá? Pelas horas extraordinárias que ele exerce, tá? Às vezes ele vai para um posto, e ao aguardar a rendição ele não abandona o posto, e aí ele às vezes passa do seu horário. O guarda ele é escalado em eventos especiais como Carnaval, Natal, Réveillon. Então o regime especial de trabalho ele surgiu lá em 2012 para justamente melhorar essa situação, entendeu? E aí eu escrevi aqui como vinha o texto da lei da época, que era 2.933, de 2012. Criou gratificação especial de trabalho aos integrantes da Guarda Civil Municipal de Niterói. Tem como decorrência o cumprimento, dentre outras condições, de atividades especiais em horários especiais, local de trabalho de forma variável e pela prestação de serviço em datas especiais, finais de semana e feriados. Isso aí surgiu em 2012. Foi um sucesso e realmente fez justiça ao trabalho do Guarda Municipal de Niterói. Tanto que, quando chegou a Lei 3077 em 2014, a 3.077, não mais era uma lei específica, mas passou a fazer parte de um artigo da 3077. E ainda falou mais, que além de receber o RET, esse valor iria se incorporar, inclusive, para a aposentadoria. E aí eu respondo a pergunta que eu fiz lá atrás para os senhores. O RET é a única gratificação que ela incide sobre duas rubricas, sobre o vencimento e o risco de vida. São 35%. Entendeu, pessoal? Essa pode ser a questão da sua prova. Todas as outras, geralmente, é 5% sobre o vencimento, 10%, 17% em cima do vencimento, mas o RET, ela tem essa peculiaridade. Adicional de formação continuada. E a gente está falando aqui aquela galera que tem o nível superior. Nós temos a gratificação de graduação tecnólogo, que majora o vencimento em 10%. Temos as especializações, e esse é um mestrado que eleva a 17%, e o doutorado que eleva a 20% o vencimento, sobre o vencimento. Então, apresentou o diploma, muitos até já entram na instituição, quando estão lá fazendo o CFP, e já apresentam o diploma, e nós já solicitamos o pagamento. Beleza? E também incorpora para a aposentadoria. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir? Gratificação por exercer função de motorista. E aí também tem condução de solípede, vulgarmente conhecido também como cavalo. Ou cão. E aí o texto basicamente é esse aqui, tá? Ele tem que ser escalado de forma ordinária no serviço e não pode ter falta injustificada, porque senão ele perde essa gratificação. Essa gratificação é no valor de 10% sobre o vencimento, tá? E tem uma outra curiosidade, aí uma curiosidade um pouco chata, porque diz o seguinte: todos podem se inscrever para ser motorista, menos os graduados. Menos os graduados, gravem isso. Ou seja, qualquer guarda em lato sensu pode se inscrever para ser motorista, e aí ele tem que concorrer de uma escala ordinária, integral, ele tem que ser motorista para ele ganhar essa gratificação de 10%. Contudo, todos os graduados não podem receber essa gratificação. Beleza? Condições para perder. É aquela que eu falei. Não pode ter registrado no mês falta injustificada. Vamos prosseguir? Falei sobre o adicional de formação continuada. E aí eu quero dividir para vocês o que são gratificações adicionais e indenizações. Gratificações adicionais, elas podem ou não incorporar no contra-cheque, e quando a gente fala em incorporar, a gente está dizendo que é uma questão de, às vezes, levar até para a aposentadoria. Porém, as indenizações nunca incorporam, tá? Indenizações são justamente aquelas ajudas de custo para você poder trabalhar, auxílio de transporte, alimentação. E teve uma novidade aí, um auxílio que veio e é de forma indenizatória, que é a questão do auxílio uniforme, tá? Também é uma peculiaridade do nosso estatuto. 2 vezes por ano a gente recebe um valor para a compra de uniformes, tá? Então, geralmente é em janeiro e junho. Se é depositado, sai no contra-cheque um valor para a compra de uniforme. Esse valor incorpora? Não incorpora. O auxílio uniforme não incorpora, porque ele tem caráter indenizatório, tá? E aí eu botei aqui para os senhores poderem focar
E um dos últimos aqui, eu quero chamar a atenção dos senhores. Gratificação pelo exercício de cargo de confiança. Todos esses aqui que eu vou falar são gratificações. 13º salário, exercício de atividade insalubre, prestação de serviço extraordinário, regime especial de trabalho, função de motorista. São adicionais tempo de serviço, que o tempo de serviço é aquele a cada 5 anos na guarda, você ganha 5% sobre o seu vencimento. Tá? Adicional de férias, todos conhecem, de conhecimento geral, que é aquele 1/3 de férias. Adicional noturno, a gente não recebe, a Guarda Municipal não recebe adicional noturno, por quê? Porque ele foi integrado ao RET, Regime Especial de Trabalho. Horários especiais, em dias especiais, certo? A gente acabou de falar sobre isso. Adicional de formação continuada, beleza? Indenizações. E aí está aqui, a Guarda Municipal o municipal pretende aderir ao regime adicional de serviço. Ah, sim, me lembrei. O que é isso aqui, pessoal? Peço até desculpa agora, mas não, isso aqui é uma questão que foi da prova de 2019. E caiu mais ou menos assim, e prestem atenção no que eu vou falar agora. Possivelmente o aplicador estava falando de um guarda-P. O guarda-P pretende aderir ao regime adicional de serviço para profissionais da Guarda Civil Municipal de Niterói. Ao aderir, nos termos da Lei Municipal de Regência, terá direito à percepção de gratificação, e aí 2 pontos, especial de controle, disciplinar própria, de encargos especiais, extraordinária, horária ou temporária de trabalho. Aí eu falo para vocês o seguinte, muita atenção nessa questão. Por quê? Saiu do forno essa semana que o regime adicional de serviço não faz parte mais de gratificações. Não faz parte mais de gratificações. Não faz parte mais de gratificações de encargos especiais, que é a letra C, conhecida também como GEE. Assim está na lei do RAS. E aí eu falo para os senhores, eu vou gravar uma aula extra, especial, para falar isso para os senhores. Curta essa nossa aula aqui, compartilhe e aguardem, tá? Marca lá o sininho lá, para quando eu postar essa aula extraordinária, os senhores possam acompanhar e saber o que está acontecendo aí, tá? Coloquei também aqui para terminar as indenizações, e aí eu incluí ali o RAS, porque ele não é mais gratificação, tá? O fato gerador dele agora, ele entrou com uma forma de indenização. E eu vou falar nessa aula extra que diferença isso fez na vida do guarda, e com certeza também pode ser uma questão de prova. Pessoal, fico por aqui. Eu sou o Xavier, e o que os senhores precisarem de mim, podem colocar a mensagem aqui embaixo. Vai no nosso Instagram da Guarda Mirim de Niterói. Compartilha, curta, se inscreve. Forte abraço e confie em Deus, porque o que é seu já está chegando. Forte abraço. A Guarda Mirim de Niterói, criada em 2015, tem como propósito a evolução dos jovens e crianças. Com valores cívicos, militares e cristãos, vem fazendo a mudança na vida dos guardiões mirins sem nenhuma ajuda financeira governamental. Então, se você gostou da aula e quiser ajudar, doe qualquer valor no final do vídeo, pois deixaremos o nosso Pix. Até a próxima aula, pessoal!